oração, nasce em mim e me salva. Deus ouve a minha oração, nasce em mim e me salva. Apaga o meu pecado, nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim e salva a minha vida. Igreja, pode louvar com todo o teu coração. A capela, o coro. Nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim, apaga o meu pecado, nasce em mim, nasce em mim. Nasce em mim e salva a minha vida. Repete a frase. Nasce em mim e salva a minha vida. É isso que nós pedimos ao Senhor, porque estamos cansados, Senhor, de carregar no nosso corpo as consequências do pecado, o desejo de fazer o que é errado, e depois o gosto amargo, Pai, que essa derrota deixa na nossa boca. O Senhor prometeu para nós que quando nós buscássemos o Senhor de todo o coração, o Senhor estaria conosco. O Senhor prometeu para nós que se nós pedíssemos o batismo diário do Seu Espírito, o Senhor nasceria em nós e colocaria em nós uma nova natureza. Pai, nós estamos aqui para rogar isso, estamos aqui para pedir isso de todo o nosso coração e esperamos receber isso. Sabemos, Pai, que quando nós pedimos alguma bênção espiritual, o Senhor está ouvindo e já concedeu. Por isso, Pai, com fé no nosso coração, nós vamos desfrutar isso que o Senhor já nos dá essa noite.
Nos recebe, Pai, hoje na sua casa. Nós estamos com o coração aberto, Senhor. Muitos aqui carregam um peso terrível, peso de culpa. Outros estão perdidos, Pai, não sabem que caminho tomar, não sabem o que fazer para crescer espiritualmente. Ó Senhor, o Senhor é tão grande e poderoso, e um Deus tão pessoal. Toca individualmente no coração de cada um de nós. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Como é gostoso estar na casa de Deus, não é? Como é gostoso sentir a influência dele e abrir o nosso coração. Ele diz assim: eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Está ouvindo a voz de Deus? Se você não ouviu ainda, vai ouvir daqui a pouco, através da palavra pregada. Aí, depois de ouvir, o próximo passo é? Qual é? Abrir a porta do coração, para que ele possa entrar. Faz isso essa noite. Abre a porta do seu coração. Abre a mente para receber o Senhor Jesus na sua vida. Amém. Olá, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Dizem que se não tiver frio não é Curitiba, né? Mas vocês também não precisam exagerar muito não, tá bom? Já experimentei, muito obrigado. Obrigado ao pastor Fernando que me emprestou o casaco. Não é a primeira vez que eu uso roupa dele, não. Nós já participamos de algumas entrevistas aí onde eu precisava de terno, e eu não tinha levado meu terno. A gente sempre foi muito parecido na circunferência e bastante diferente na altura, né? Mas nós tínhamos que falar com o prefeito, eu fui com o terno dele. A única coisa é que a calça veio aqui embaixo, assim, ó, no meio dessa parte aqui anatômica. E eu botei o paletó por cima para cobrir ali tudo. Mas eu estou muito feliz por ver você aqui hoje. Orei por você hoje durante o dia. E muitas pessoas disseram que oraram por mim. Nós estamos numa jornada, numa caminhada. E acho que vocês estão percebendo quais são os passos que nós estamos dando. Ontem, ao falar sobre oração, eu sei que eu mexi um pouquinho com alguma coisa que estava dentro de você. Não é muito fácil aceitar que algumas vezes Deus diz para mim que eu não tenho condições de receber aquilo. Não é muito fácil entender que algumas vezes Deus permite que a única vaquinha que a gente tem seja jogada do precipício. Não é muito fácil ouvir quando Deus diz assim: filho, agora não é a hora. Uma coisa eu digo para você: Deus tem uma bênção muito grande para a sua vida. Deus tem uma obra para operar na sua vida. Há duas razões pelas quais nós não alcançamos os projetos de Deus na nossa vida. O primeiro deles é porque nós nos desviamos da vontade de Deus. A gente deixa de segurar na mão de Deus, a gente deixa de confiar no Senhor. E o segundo deles é porque nós somos ansiosos demais. Nem tudo que acontece na minha vida e na sua vida é plano de Deus. Eu sei que é meio estranho falar isso daqui. Deus conhece todas as coisas, Deus conhece o fim desde o princípio. Mas o fato de a Bíblia dizer que Deus sabe tudo não quer dizer que Deus determina tudo. Uma coisa é conhecer o futuro, a outra coisa é determinar o futuro. Deus não determina, nós não somos predestinados. Nós fazemos as nossas escolhas. Nós tomamos as nossas decisões.
Deus respeita as nossas decisões, embora Ele trabalhe de todas as maneiras para tentar nos ajudar. Lembra que eu falei de Judas? Quanto Jesus trabalhou tentando ajudar Judas a desistir do plano dele, de Judas, e aceitar o plano de Deus. Então, embora Deus saiba, Jesus já sabia quem que ia traí-lo, mas ainda assim Jesus trabalhou de todo jeito para tentar convencer Judas a não seguir aquilo ali. Então não é que Deus determinou que seria assim. Deus apenas sabe. E quer saber de uma coisa? Algumas coisas que Deus sabe da minha e da sua vida, Ele está doido para errar. Ele está desesperado para que a gente ouça a voz dele e realmente mude de ideia e se arrependa. Com Nínive foi assim, foi ou não foi? E Deus feliz da vida porque Nínive se arrependeu e Jonas bravo, bravo, zangado, emburrado, resmungando. Mas Deus trabalha de todo jeito para nos resgatar. E quando nós somos impacientes e tomamos a direção das mãos de Deus, a gente começa a viver um problema muito sério. Porque nós somos atacados pelo inimigo. Nem tudo que acontece na nossa vida é plano de Deus. Você entendeu isso daqui? Às vezes a gente vê um filho que está sofrendo, vê um jovem que sofreu um acidente, vê um caso desse, como foi ontem, de um acidente de avião, que muda a história de um país. A gente não sabe tudo que está envolvido, mas não podemos dizer que tudo é propósito de Deus. Satanás está trabalhando, ele é o governador do mundo. E muitas vezes Satanás nos ataca de maneira muito dura, muito pesada. Como fez com Jó. Não foi isso que ele fez com Jó? Destruiu tudo. Mas, quando confiamos no Senhor, quando esperamos no Senhor, quando damos tempo para Deus agir, Deus sempre vai atuar em nosso favor. O problema é que às vezes nós somos tão apressados que quando as coisas começam a acontecer de um jeito que não é o que a gente sonha, não é o que a gente gostaria, a gente já toma o controle das mãos de Deus. E quando eu tiro a minha vida das mãos de Deus, eu não dou tempo para Deus operar os milagres dele na minha vida. Tenha certeza de uma coisa: toda vez que Satanás atacar você, Deus vai agir na sua vida. Confie no Senhor, porque Deus vai cuidar de você. Hoje eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Provérbios. Provérbios capítulo 23. Provérbios capítulo 23. Deixa a Bíblia aberta aí em Provérbios 23. Mas antes de ler esse texto, eu quero fazer uma pergunta para você. Põe a imagem na tela para mim, por favor. Quem é você? Pensa um pouquinho antes de responder. Antes de nós continuarmos a nossa jornada, eu preciso revirar um pouco de terra. Sabe o que é revirar terra? Quando você vai plantar alguma coisa, eu não sei se alguém aqui já plantou, talvez tenha alguns aqui que nunca viram um pedaço de terra vazio assim, né? Quando a gente vai plantar alguma coisa, a terra está ali. Não dá para jogar a semente direto na terra.
A terra não está preparada para receber a semente. A chuva cai, molha a terra, mas aquela água que escorre, ela carrega com ela os nutrientes. Mas ela só carrega os nutrientes da superfície da terra. A terra que está por baixo é uma terra rica de nutrientes. Então, quando a gente vai plantar alguma coisa, a gente tem que cavar a terra. Ao cavar a terra, eu tenho 2 objetivos. Um é deixar a terra mais fofinha, mais macia, para que a semente, ao germinar, as raízes entrem mais fácil pela terra. Mas o outro objetivo é virar a terra. Quando eu viro a terra, eu trago a parte fértil dela, que está lá embaixo, para a superfície. A gente não gosta muito que revirem a vida da gente. A gente não gosta muito que mexam um pouquinho com a gente. Hoje eu preciso mexer um pouquinho com você. Tenha paciência. Deus não veio aqui para cutucar as suas feridas. Deus veio aqui para curar as suas feridas. Às vezes a gente tem uma ferida e coloca um band-aid por cima, na esperança de que aquela ferida sare sozinha. Nós não gostamos muito que as pessoas vejam os nossos problemas e os nossos defeitos. Por isso nós criamos uma imagem. Todos nós temos uma imagem. Eu vendo uma imagem. Eu não estou perguntando aqui o que é que as pessoas falam a seu respeito. Eu não estou perguntando aqui que imagem você vende para as pessoas. Eu estou perguntando quem é você. Quem é você de verdade? Quem é você quando a festa acaba? Quem é você quando as pessoas vão embora? A moça, quando vai para uma festa, ela se prepara para aquela festa. Ela se arruma, ela se organiza para aquela festa. Ela não gosta muito das unhas dela, acha que as unhas não são bonitas, o formato, elas estão muito curtas, ela cola outra unha por cima. Ela acha que os cílios dela não são aquilo que ela gostaria que fosse, e ela cola outros cílios por cima. O cabelo dela também não está muito legal, e ela joga outro cabelo por cima. O rosto tem umas manchinhas, e ela passa uma basezinha. Algumas passam manta asfáltica. Massa plástica, lixa tudo ali, pinta por cima. O corpo dela não está muito legal, ela não queria que fosse daquele jeito. Então ela joga veste um negócio que dá muito trabalho. E aquela coisa que ela demorou uns 15 minutos para conseguir enfiar nela, espreme algumas partes do corpo dela e enche em outras partes. Agora ela põe uma roupa, um vestido por cima de tudo isso, sobe num salto que tem que pegar um elevador daqueles que leva 15 minutos para chegar lá no alto do salto. Agora ela se olha no espelho e diz assim: eu estou muito bem. Essa é a pessoa que ela gostaria de ser. Ou pelo menos essa é a imagem que ela gosta de passar para as pessoas. Por favor, me entendam, não estou criticando nada e nem ninguém. Eu só estou dando um exemplo para vocês. Ela vai para a festa, ela se sente bem. Ela sorri, ela abraça as pessoas, ela se envolve com as pessoas vêm, abraçam, elogiam, está tudo certo, está tudo bem. Só que tem um problema. Quando a festa acaba, quando as pessoas vão embora, quando ela volta para dentro do quarto dela,
ela desce do salto e tem a altura que ela tem. Ela tira aquele cabelo e continua tendo o cabelo que é dela. Ela tira a roupa, os enchimentos e os apertos e tem o corpo que é dela. Ela tira os cílios postiços, ela limpa a maquiagem, ela volta a ser a pessoa que ela é de verdade. Por isso que a minha pergunta para você hoje é: quem é você quando a festa acaba? Quem é você quando as pessoas vão embora? Quem é você quando você chegou no seu quarto? Nós vivemos um mundo de aparências. Eu dei já alguns exemplos para vocês essa semana. A gente se cumprimenta: oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Todo mundo pergunta e ninguém responde. Não tem problema, a gente não está preocupado com isso. Eu ofereço o meu lanche para a pessoa sem querer oferecer. Mas é uma convenção social. E o outro, por mais fome que tenha mais fome do que eu, ele também, por convenção, tem que dizer não. Jesus disse que tem pessoas que são podres por dentro e passam tinta por fora. Quando nós terminamos o curso de teologia, o meu pai ajudou a mim e ao meu irmão a comprar um carro. Nos formamos, éramos pastores, precisava de um carro para trabalhar. Eu comprei um carro, meu irmão comprou outro carro. Meu irmão comprou um carro com 4 anos de uso, seria o equivalente a um carro hoje de 2010. Não era um carro muito antigo. Era de um engenheiro, o carro estava lindo. Meu pai levou aquele carro na agência da Volkswagen. Eles avaliaram o carro e disseram assim: o motor dele está péssimo, mas o carro é espetacular. Se você conseguir negociar com o dono, baixa o preço, põe outro motor nesse carro, você vai ter um bom carro por muito tempo. Tá bom, meu pai fez isso, negociou com o engenheiro, ele abaixou o preço, eles compraram o carro, saíram dali, levaram direto para autorizada, e meu pai comprou um motor novo, colocou um motor novo no carro, não mandou arrumar aquele motor. Meu pai olhou para o meu irmão e disse: filho, agora você tem um bom carro, com um motor novo, você tem carro para bastante tempo. Meu irmão estava feliz da vida com aquele carro. Ele casou, nós casamos no mesmo dia, foi a mesma cerimônia, entraram os 2 noivos, depois entraram as 2 noivas. Nós estávamos trabalhando, passaram alguns meses, e um dia meu irmão chegou no carro dele e percebeu que tinha umas bolhazinhas no carro. Ele ficou meio incomodado, deixou ali, aquelas bolhas foram aumentando. Meu irmão levou o carro num funileiro. Lanterneiro. Do Rio de Janeiro é lanterneiro. Levou o carro no funileiro, o sujeito olhou e disse assim: pastor, a porta do seu carro tem várias pintas de ferrugem. Essa porta está muito ruim. Isso indica que tem ferrugem por baixo. O melhor é trocar a porta. Meu irmão falou: tá bom. Só que eu não tenho dinheiro agora. Eu falei: não tem problema. O senhor não tem seguro? Tenho, mas meu seguro não cobre ferrugem. Ele falou: não, mas pode deixar o carro aqui. Eu arrumo tudo para o senhor. Como assim? Eu bato a porta do seu carro. Eu sou autorizado de todas as seguradoras. Eu bato a porta do seu carro e troco a porta para o senhor. Ele falou: não, isso não está certo. Deixa assim, o dia que eu tiver dinheiro, eu troco. Só que com o passar dos dias, as bolhas foram aparecendo não só na porta, por todo o carro. E meu irmão foi ficando cada vez mais chateado, cada vez mais incomodado. Até que um dia ele chegou na garagem do prédio para pegar o carro e tinha um buraquinho de ferrugem. Ele ficou tão chateado com aquilo, que numa atitude, às vezes a gente faz as coisas sem pensar, ele falou assim: que coisa ruim. Quando ele fez assim, a perna dele entrou, o pé dele entrou até a canela, na porta do carro. E ele olhou e falou: o que eu fiz na porta do meu carro? Aí ele entendeu o que tinha acontecido. O antigo dono do carro era engenheiro em Santos, engenheiro no Porto.
O carro ficava de frente para o mar ali dia e noite. Mas ele não cuidava do carro. E ele conseguiu em 4 anos apodrecer um carro inteirinho. Tinha buracos enormes assim de ferrugem. E agora ele queria vender o carro. Quem ia comprar um carro podre daquele jeito? Então, para vender o carro, o que ele fez? Ele foi sei lá, não é funileiro aquilo, é um trambiqueiro, é um bandido. Foi num sujeito qualquer lá, e eles pegaram fita crepe e colaram fita crepe por cima dos buracos do carro. E passaram massa plástica por cima de tudo aquilo ali. Lixou bem e pintou. O carro estava lindo. Mas por dentro dele, era tudo ferrugem podre comendo tudo aquilo. Jesus disse que há pessoas que são assim. Bonitas por fora, mas com grandes problemas por dentro. Jesus chamou essas pessoas de sepulcros caiados. Sabe o que é um sepulcro caiado? Caiado é cal, tinta. Sepulcro caiado é uma sepultura bem pintadinha. Jesus disse assim, olha, você pode pintar a sepultura. Você pode enfeitar a sepultura. Você pode cobrir com mármore, com granito. Tem sepulturas lindas. Aqueles mausoléus maravilhosos, com mármore italiano. Outras com granito preto, com estátuas e letras em metal dourado por cima dela. Jesus falou, olha, você pode enfeitar o quanto quiser, mas não muda aquilo que ela é por dentro. Por dentro tem gente morta apodrecendo. Você já ouviu falar de sósias? O que é um sósia? Um sósia é alguém parecido com alguém, né? Eu diria até que alguém parecido com alguma coisa. Quando deu o último casamento real da Inglaterra, os paparazzi já acharam um desenho animado que era a sósia do casamento. Tem gente parecida com tudo, até com cachorro. Dizem que o cachorro é a cara do dono, que eu não sei quem que é a cara de quem, se o cachorro é a cara do dono, ou o dono que é a cara do cachorro, né? É impressionante, como é que tem gente que fica pesquisando essas coisas, né? Dá uma olhada nisso. Oh, meu pai do céu. Até com o boneco da Michelin os caras arrumaram sósia. Os principais sósias são dos artistas. Aqui você tem do lado direito no filme o ator Tom Hanks e do lado esquerdo um sósia dele. Não é ele. Eu demorei muito para entender que não era ele. Essa da Nina Dobrev é muito parecida. Eu aqui não sei quem que é sósia e quem que é verdadeira. Nem aqui eu não sei. Mas a mais forte para mim é essa sósia da Angelina Jolie. Ainda bem que alguém escreveu ali quem que é a sósia e quem que é a original. Tem gente que gosta tanto de parecer com sósias, que para isso recorre à cirurgia plástica. Assim, olha, a gente chega a esquecer que a cirurgia plástica é uma cirurgia, com todos os riscos de cirurgia. Vendem para a gente uma ideia tão tranquila, né? Ah, puxa aqui, estica ali, vai dar tudo certo. Nem sempre é tão certo assim. Tem cirurgia plástica que dá certo. Dizem que praticamente todos os artistas já passaram por cirurgia plástica. Tem cirurgia plástica que dá muito errado. Aliás, aqui você vê uma sucessão de erros. É aquele tipo assim, quanto mais mexe, você já entendeu o resto da história, né? Ninguém escapa, nem quem tem muito dinheiro. Donatella Versace é a herdeira de todo o império da moda Versace.
e com suas múltiplas cirurgias, os estilistas, todos os entendidos do assunto, dizem que ficou cada vez pior. Cada vez pior. Mas para mim, o exemplo mais clássico de cirurgias que não deram certo foi o caso do Michael Jackson. O Michael Jackson nunca aceitou a pessoa que ele era. Ele nunca aceitou quem ele era, nunca aceitou sua família, ele nunca aceitou nada. Ele passou a vida inteira tentando mudar. E mudou. Mudou tanto que o verdadeiro Michael Jackson desapareceu. Nem ele sabia mais quem ele era. Muitos artistas em encenação apelam para outros recursos, mas a maioria vai aí, para a cirurgia plástica. Deixa eu contar para vocês a história dessa mulher aqui. O nome dela é Cindy Jackson. Cindy não estava feliz com a pessoa que ela era, não estava feliz com o rosto dela, não estava feliz com o corpo dela. Cindy decidiu mudar. E mudou. Mudou. Aqui você vê quem ela era, 1979, e quem ela se tornou em 2011. Não posso dizer para você que os resultados dela foram negativos. Até tudo indica que a transformação dela foi bem sucedida. Hoje, Cindy é celebridade. Ela vive de comparecer a festas e participar de programas de televisão. Aqui você tem um histórico de toda a transformação dela. Foram 30 anos de tratamentos e procedimentos cirúrgicos, procedimentos plásticos, até chegar à pessoa que ela queria. O que eu estou questionando aqui não é se as cirurgias dela foram bem sucedidas ou mal sucedidas. Eu não estou questionando se ela melhorou ou se ela piorou. O ponto que eu estou colocando é a razão pela qual ela quis se transformar tanto. O sonho de Cindy Jackson era ser uma boneca. Há 30 anos atrás, essa mulher entrou no consultório de um cirurgião plástico e colocou em cima da mesa dele uma boneca Barbie. E disse assim: é isso aqui que eu quero ser. O cirurgião olhou para Cindy e disse assim: filha, você está bem longe disso. Ela falou: não importa quanto tempo demore, não importa o quanto eu sofra, e não interessa quanto custa. É isso que eu quero. 30 anos para apagar a Cindy Jackson e para se tornar uma boneca. A Cindy não existe mais. O que as pessoas conhecem é a Barbie. Ela vai nos programas de televisão, ela vai nas festas por ser a Barbie humana. Quando eu estava pesquisando a história de Cindy, eu encontrei a história desse menino aqui, Herbert Chaves. Herbert é um menino mais simples, das Filipinas. Herbert sempre foi fissurado pelo super-homem. E ele decidiu que ele também queria ser o super-homem. 10 anos de cirurgias, até que Herbert finalmente alcançou o seu ideal, ser o seu herói predileto. Hoje, Herbert vive o sonho de infância dele. Esse aqui é o quarto dele. Tudo na vida dele tem a ver com história em quadrinho. Tudo. Herbert anda para todo lado, desfilando no meio das crianças e se sente o máximo. Só tem um problema. Ele não é o super-homem.
Ele pode até parecer, mas não é. Se ele tomar um tiro, ele morre. Ele não tem super audição, ele não tem supervisão, não tem visão de raio-x, ele não voa, o super-homem não existe. Cindy não é a Barbie, Herbert não é o super-homem. Sabe qual é o problema desses procedimentos cirúrgicos? Eles conseguem mudar alguma coisa da estética, da aparência, mas não mudam aquilo que você é de fato. A sua Bíblia está aberta em Provérbios 23? Fala para mim o que é que está no verso 7. Quem tem a Bíblia Almeida aí? O que é que diz Provérbios 23, 7 na Bíblia Almeida? Como imagina em sua alma, assim ele é. Como imagina em sua alma, assim ele é. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Nós não somos o que gostaríamos. Nós somos aquilo que somos. Dá uma olhadinha em Provérbios capítulo 13. Provérbios não, Jeremias capítulo 13, por favor. Jeremias capítulo 13. Verso 23. O que é que Deus pergunta aqui? Pode o etíope mudar a sua pele? Pode o leopardo mudar as suas manchas, as suas pintas? Assim também vocês são incapazes de fazer o bem. Vocês que estão tão acostumados a praticar o mal. Sabe o que Deus está dizendo? Ainda que você pudesse mudar a cor da sua pele, ainda que você conseguisse tirar todas as manchas de um leopardo, o leopardo continua sendo leopardo. Passar tinta do lado de fora, pintar a ferrugem, é como colocar um band-aid por cima de uma ferida. Ninguém gosta disso. A gente não gosta. Isso incomoda, isso é ruim. É ruim mexer. Uma vez eu caí de bicicleta. Eu era garoto pequeno e eu caí. Meu braço, minhas pernas, meu rosto, estava tudo ralado. Minha mãe me levou no hospital, eles tiraram radiografias, não tinha nenhuma fratura. O médico olhou para mim, chamou a enfermeira e disse assim: enfermeira, por favor, faça asepsia nesse menino. Eu nunca tinha ouvido essa palavra na minha vida. Eu achei uma palavra tão linda, tão chique. Asepsia. Eu me senti importante. Nossa, eu vou ganhar asepsia. A enfermeira olhou para mim e disse assim: moço, me acompanhe. Falei: agora me ganhou. Moço, ela vai dar asepsia. Eu enchi o peito. Minha mãe estava na sala de espera, esperando por mim ali. Olhou para mim e falou: filho, e aí? Falei: mãe, eu ganhei asepsia, pode me esperar aqui que eu já venho. E entrei com a enfermeira, feliz da vida. Aí ela parou na frente de uma pia,
pegou uma pedra de sabão, uma escovinha, abriu a torneira e disse assim: me dá seu braço. Eu olhei e falei: o que você vai fazer? Asepsia. O que é asepsia? Ela falou assim: menino, agora já era menino, né? Menino, tem que lavar isso aí. Como assim? Está cheio de terra, está cheio de areia aí dentro. Se não lavar esse machucado, vai infeccionar. Mas assim, lavar assim, com água, sabão, com buchinha, com escova? Ué, você quer que lava com o quê? Com a mente? A hora que eu entendi o que era asepsia, eu já não queria mais. A gente não gosta de asepsia. Alguém gosta? A gente não gosta que mexa nas feridas da gente. A coisa está feia ali dentro. Você tem um rombo na alma. Aquilo está infeccionado. Aquilo está vazando o pulso. E você põe um band-aid por cima. E acha que ninguém nem vai perceber. Eu nasci em São Paulo, no Hospital Adventista. Aliás, quando eu nasci era Casa de Saúde e Liberdade. Eu posso dizer que sou adventista de berço, né? De berço, de hospital, de médico, enfermeiro, era tudo adventista. Até bisturi, acho que era batizado ali. Mas quando eu tinha 4 anos de idade, 4 para 5 anos, meus pais se mudaram para Taubaté, Vale do Paraíba. E eu cresci ali em Taubaté. Quando nós mudamos para Taubaté, o meu pai descobriu uma mina, uma bica, uma fonte para buscar água. Era uma água limpa, cristalina, muito boa. Meu pai buscava água ali. Naquela época não tinha ainda esses galões plásticos, esses garrafões que a gente usa em bebedouro. E o meu pai colecionava garrafão de vidro. Esses garrafões era suco de uva. Às vezes os amigos sabiam, alguns usavam vinho e guardava para o meu pai. Meu pai de vez em quando ia lá para a bica, para a fonte, e enchia os garrafões de água. Em casa, no canto da cozinha, sempre tinha uma porção de garrafões ali com água. Um garrafão ficava em cima da pia. A gente bebia água daquele garrafão. Meu pai segurava na alça do garrafão, colocava o garrafão no braço assim, levantava o braço com o copo embaixo e ia enchendo o copo. Eu achava lindo aquilo. Mas eu tinha 5 anos de idade. Eu não tinha como fazer, nem conseguia tirar o garrafão. A gente que era pequeno colocava o copo dentro da pia e só derrubava o garrafão ali. Um dia o garrafão muito cheio, pesado, molhado. Uma das crianças, eu não sei se fui eu, se foi meu irmão, espero que seja ele, não eu, né? A hora que foi beber água, o garrafão molhado e pesado escorregou da mão e caiu dentro da pia. Aquelas pias de louça, a hora que o garrafão caiu, ele quebrou a pia. Naquele dia eu fiz uma descoberta muito interessante. As mulheres adoram quando quebra alguma coisa na cozinha. Porque toda vez que quebra alguma coisa na cozinha, ela ganha outra no lugar, nova. Nova. Se pegar fogo no fogão, ela fica feliz da vida, né? E de fato foi isso que aconteceu. Trocou a pia, veio uma pia nova, uma pia maior, uma pia mais bonita, uma pia mais moderna. Minha mãe feliz da vida. O homem que trocou a pia olhou para minha mãe e disse assim, olhou para o meu pai e disse assim: seu João, e essa pia velha, essa antiga, o que eu faço com ela? Meu pai falou: eu não sei, põe lá no quintal, depois eu vejo o que eu vou fazer com ela. Tá bom. Levou a pia lá no quintal, encostou no muro e foi embora. Quando a minha mãe viu a pia encostada no muro, a minha mãe descobriu um atalho. Porque tinha uma senhora que lavava roupa para minha mãe. E a casa que ela morava dava de fundos com a nossa casa. E cada vez que minha mãe ia conversar com ela, minha mãe saía de casa, dava a volta no quarteirão inteirinho para chegar lá na casa dela.
Quando a minha mãe viu a pia encostada no muro, ela descobriu o atalho. Minha mãe subiu na pia, deu no quintal da casa da mulher e chamou: ô fulano, ô dona Cidinha, o que a senhora está fazendo aí? Não, pois é, olha, já está limpa? Tá sim. E aí foi a trouxa de roupa limpa por cima do muro. Daqui a pouco foi outra trouxa de roupa suja para lá, e trouxa para cá. Era trouxa para todo lado ali por cima do muro, né? E eu, nos meus 5 anos de idade, cheguei para minha mãe e disse assim: mãe, posso subir na pia? Não, de jeito nenhum. Falei: mãe, por quê? O que tem do outro lado do muro? Não, não tem nada não. A gente responde as coisas para a criança sem pensar, né? Como é que não tem nada lá? Falei: mãe, como é que não tem nada? Você vive subindo ali na pia? Não, só tem uma casa. Falei: agora há pouco não tinha nada, agora já tem uma casa. Mãe, eu quero subir na pia. Não, você não vai subir. Mas você sobe. Mas eu sou adulto, você é menino, você não vai subir. Olha aqui, menino, nunca suba naquela pia. Aquele dia eu fiz outra descoberta. Tampa o ouvido da sua filha, por favor. Quando os pais dizem para o filho: não faça isso, os filhos entendem: espera um pouco. É assim ou não é? Dizem que vingança é um prato que a gente come frio. O meu eu comi gelado. Eu esperei dias, até que finalmente naquele quintal não tinha mais ninguém. Éramos só eu e a pia. Meus irmãos estavam brincando no quarto. Minha mãe estava na cozinha preparando almoço. Não tinha mais ninguém no quintal. A pia olhou para mim e disse assim: querido, enfim sós. Eu olhei para ela e disse assim: meu bem, hoje é o nosso dia. E aí a pia olhou para mim e falou assim: o que você está esperando, amor? Venha logo. Eu fui lá para o fundo do quintal, voltei a dar uma olhada para ter certeza que não tinha mais ninguém ali, e realizei o meu desejo: subir na pia. Foi difícil, eu tinha 5 anos. Deu muito trabalho para levar uma perna. E quando levei uma perna, deu muito mais trabalho para conseguir puxar a outra atrás dela. Foi um trabalho danado para conseguir subir naquela pia. Me estiquei todo para chegar lá do outro lado do muro. E vi a cena mais chata da minha vida. Uma casa, não tinha mais nada lá. Não tinha cachorro, não tinha galinha, não tinha nada. Fiquei parado lá. Coisa mais chata. Eu vou dizer 2 coisas para você. Primeiro, para as crianças: nunca desobedeçam seus pais. Nunca. A segunda coisa, para os adultos: mentiram para você. Disseram para você que o pecado é uma delícia. Disseram para você que tudo que é errado é mais gostoso. Disseram ou não disseram? É mentira. É mentira. A gente gosta da propaganda do pecado. A propaganda do pecado é espetacular. Quando tinha propaganda de cigarro na televisão, pensa em propaganda legal, né? Eram sempre as melhores. Aqueles cavalos brancos, numa lagoa esfumaçada, e eles correndo assim, com a água espirrando para todo lado. Você falava: que coisa fantástica! E o sujeito dizia assim: venha para este mundo. A gente deixa o diabo ficar brincando com a cabeça da gente. Pecado é uma droga. Pecado é um lixo. Aí você vai experimentar o cigarro, para experimentar aquela delícia. Sabe que gosto tem cigarro? É papel e capim queimando. Experimenta chegar um dia, botar um pouco de palha, de capim seco, de papel, bota fogo naquele, chupa a fumaça para você ver. É o mesmo gosto. Não precisa fazer isso não, você já sabe que gosto tem fumaça. Você já viu alguém que experimenta cigarro e diz assim: ai, que delícia? O sujeito dá a primeira tragada, qual é a reação dele?
Pulmão não foi feito para chupar fumaça. Mas prometeram para a gente que era legal. Prometeram para a gente que era fantástico. Eu fico procurando o prazer do pecado. E quando eu acho que eu não achei ainda, agora eu tenho vícios, eu sou dependente. A pornografia é esse lixo. A traição conjugal é esse lixo. O sujeito vê uma mulher bonitona no escritório. Enquanto ele fica sonhando com aquela mulher, tudo é prazer e delícia. Quando ele sair com ela e trair a esposa dele, a vida dele acabou. O pecado é uma droga. O problema é que depois que a gente pecou e descobriu que não era tudo isso, a gente gostaria de poder voltar atrás. Fica imaginando a cena de Adão e Eva com aquele fruto na mão que não tinha gosto de nada. Não vem me dizer que é maçã, porque a senhora White diz que o fruto que parecia com a maçã era o da árvore da vida. Isso é invenção do diabo para distorcer toda a verdade de Deus. Eles comeram o fruto, descobriram que a vida deles acabou e não tinha graça nenhuma. O diabo mentiu para eles. E a vontade de colar o fruto na árvore de volta. E a vontade de poder rebobinar a fita. Lembra da época que a gente rebobinava a fita? De voltar um pouquinho e gravar de novo aquele trecho. Não tem volta, filho. Você fez a bobagem, está feita. Então para antes para pensar. Não vem com essa história de que eu faço tudo que é coisa errada e depois só pedir perdão, que Deus vai perdoar. Deus nunca falou isso. Ele disse assim: filhinhos, estas coisas vos escrevo para quê? Não pequeis. Não pequeis. Pelo amor de Deus, não peque. Mas, se ainda assim fizer essa bobagem, lembra que você tem um advogado para te ajudar a consertar um pouquinho o estrago que você fez. Assim estava eu, parado em cima daquela pia, vendo a coisa mais chata que eu já vi na minha vida. Nunca devia ter subido na pia. Não tinha nada para fazer lá em cima. Fazer o quê? Descer da pia. Mas se subir foi difícil. Descer da pia foi mais difícil ainda. Aliás, a primeira perna foi fácil, né? Porque eu só tirei uma perna e joguei o peso. O problema é que a outra perna ficou travada lá em cima da pia. Imagina, eu tinha 5 anos de idade, a perna ficou esticadona lá em cima, parecia uma perereca. Aí eu comecei a puxar a perna, e não vinha. E não vinha. Aí puxei com força, a perna veio. E a pia veio junto. Na hora que eu puxei a perna, desceu a perna, a pia desceu junto. E bateu bem aqui, ó. Nessa perna direita aqui. Aí eu fiz outra descoberta. Você viu que eu vivo um mundo de descobertas, né? Fiz outra descoberta. O osso é branco. Ah, você está rindo porque não foi com você, né? Você acha que doeu? Muito mais do que você imagina. E o pior, eu estava fazendo coisa errada, eu não podia nem gritar e nem pedir ajuda. Eu olhava assim, aquele buraco. Ele não cortou, ele esmagou. Abriu um rombo desse tamanho. Grosso, largo assim, ó. Eu falei, e agora, o que eu faço? Sangue logo em seguida começou a jorrar. E eu fiquei pensando, o que eu faço? Aí eu tive uma ideia. Tinha um corredorzinho no quintal de casa, onde ficava a casinha com o botijão de gás. Ninguém ia lá, só quando acabava o botijão de gás. Falei, eu vou sentar ali em cima do botijão e vou ficar quietinho ali até parar de sangrar. Aí eu lavo,
Eu já sabia o que era asepsia, né? Aí eu lavo, põe um band-aid em cima e minha mãe nem vai perceber. Você entendeu o que é um sepulcro caiado? Davi fez o que não devia com Batseba. Tinha um rombo. Aí eu ponho um band-aid em cima. Ninguém nem vai perceber. Um pecado leva o outro. Davi mandou chamar o homem. Ele não foi em casa. Davi mandou matar o homem. Ninguém sabia da história. Ele estava bem pintadinho. Quem olhava para Davi dizia assim: que rei maravilhoso. Olha, Urias veio da guerra, foi para casa, ficou com a mulher. A mulher engravidou, o homem voltou para a guerra, morreu. O rei ficou com dó da coitadinha da viúva. Casou com ela e adotou o filho como se fosse dele. Precisa ver como ele olha para aquele bebezinho, parece filho dele mesmo. Estava bem pintado. A imagem estava muito boa. Mas embora o povo falasse muito bem, Davi, cada vez que olhava para aquele menino, ele sabia que ali tinha mentira, cobiça, adultério, assassinato. Filho, quanto tempo você vai continuar fugindo de Deus? Quanto tempo você vai ficar tentando viver uma vida de aparências? Volta a imagem para mim, por favor. Lembra de Judas? Judas vacilava entre dois caminhos. Ele ouvia o plano de Deus, mas tinha os seus próprios planos. Judas queria o melhor dos dois mundos. Não dá para ter o melhor dos dois mundos. Ou você é fiel a Deus, ou você, sem querer, vai ser fiel ao diabo. Lembra de Caim? Caim queria adorar a Deus. Mas Caim queria adorar a Deus do jeito dele. Caim queria ser diferente, mas só por fora. Ele não conseguia colocar o coração dele nas mãos de Deus. Sansão. Filho, pensa em Sansão. Sansão era o cara. Não era o cara? Como diz a tia Cecel, forte, bonito, grandão, cabeludão. Esse é o Sansão. Sansão oscilava entre saciar os seus próprios desejos e aceitar o plano de Deus para a vida dele. Sansão foi escolhido antes de nascer. Nazireu. Sansão foi escolhido antes de nascer. A gestação dele foi especial. O nascimento dele foi especial. A criação dele foi especial. Ele foi preparado para ser um líder do povo de Deus. A força não estava no cabelo. O cabelo era um símbolo da atuação direta de Deus na vida daquele homem. Ele era alto, ele era forte, ele era bonito, ele chamava a atenção por onde passava, ele tinha uma força sobrenatural, ele tinha o carinho, ele tinha o respeito do povo de Israel, ele tinha tudo para ser uma revolução na história. Mas não houve um só momento na vida desse homem que ele conseguiu olhar para Deus.
Não houve um só momento na vida desse homem que ele conseguiu entender o que é que Deus fazia por ele. O tempo inteirinho da vida dele, ele olhava para si: é meu, eu quero, eu tenho vontade, eu faço o que eu quero. Pai, vai lá buscar aquela filisteia para mim. Filho, tem tanta mulher aqui no povo de Deus, mas é ela que eu quero. Filho, não dá para viver uma vida do quero. O único momento da vida de Sansão em que ele verdadeiramente foi um herói, foi o que custou a vida dele. Mas eu queria que você refletisse num detalhe. Sansão recebeu tudo de Deus. Nunca soube enxergar o que Deus fazia por ele. Nunca soube enxergar o potencial que ele tinha. Em nenhum momento conseguiu pensar nos outros. Ele só entendeu o que ele tinha quando perdeu tudo. Perdeu os olhos, perdeu o cabelo, perdeu a força, perdeu o respeito, perdeu a dignidade. No calabouço, entendeu tudo o que ele poderia ter sido. Sabe, algumas vezes eu vejo jovens que têm um potencial enorme. Às vezes eu vejo vidas que poderiam fazer coisas espetaculares e que naufragam, porque só vivem para si. O egoísta é um buraco negro. Sabe o que é um buraco negro? Já ouviu falar em buraco negro? O que é um buraco negro? É um centro no espaço, um ponto no espaço, que tem tanta gravidade que absorve tudo ao seu redor, até a luz. Por isso é negro. O egoísta, a pessoa que vive para si, ele é um buraco negro. Ele chupa tudo para ele, ele absorve tudo para ele. Ele tem uma força de gravidade insaciável. Ele tem desejos insaciáveis. Não há nada que o mundo faça por ele que ele consiga enxergar, porque ele sempre quer mais. E o pior, ele é tão ansioso por mais que ele não é feliz. E além dele não ser feliz, ele ainda consegue sugar a felicidade de todas as pessoas que estão ao redor dele. Por isso, para mim, o contraste com Sansão é esse menino aqui. Enquanto Sansão recebeu tudo de Deus, José não tinha nada. E a primeira vez que eu preguei esse sermão aqui, minha esposa me deu uma dura lá atrás. Falou: bem, como é que José não tinha nada? O pai de José era podre de rico. Sim, o pai tinha dinheiro. José era um garoto. Ele não tinha nada. Nada. Ele não era aceito pelos irmãos. Pelo contrário, os irmãos morriam de raiva dele, tinham inveja dele. Por mais que ele tentasse ser bonzinho, por mais que ele tentasse ser amigo, por mais que ele tentasse se envolver com os irmãos, quanto mais ele tratava bem os irmãos, mais os irmãos tinham raiva e perseguiam ele. A única coisa que ele tinha de verdade, o que era? Qual era a única coisa que era dele? A túnica. E até a túnica foi tirada dele. A família que ele amava o traiu e jogou no poço para matar. Na melhor das ideias, foi vendido como escravo. Se tem alguém
que tinha tudo para reclamar na vida, é José. Se tem alguém que tinha tudo para jogar as coisas para o alto, é José. Pensa comigo. Ele amava os seus irmãos. Seus irmãos o traíram. Ele foi vendido como escravo. Ali na caravana ele podia ter amaldiçoado a Deus, falar: Senhor, eu fui bonzinho, olha no que deu, eu desisto. Não, José foi fiel a Deus. Foi vendido como escravo na casa de Potifar. Fiel a Deus, amou o seu senhor. José amou tanto a Potifar, que a Bíblia diz que Deus abençoou Potifar por causa de José. E quando a mulher, aquela lacraia, você acha que o sujeito não conhece a mulher que tem? Quando aquela lacraia inventou aquela história em cima de José, Potifar acreditou nela e jogou José na cadeia. Lá na cadeia, sim, José chutou o balde. Falou: chega, até aqui eu fui fiel, até aqui eu servi o Senhor, até aqui eu fiz tudo direitinho, e olha no que deu. E parar na cadeia, chega! Aqui eu estou no meio de bandido, aqui eu estou no meio de ladrão, aqui eu estou no meio de traficante, aqui eu sei o que eu vou fazer para ganhar dinheiro. Foi isso que ele fez? José foi fiel ao Senhor. Todo mundo ria dele. Todo mundo zombava dele. José foi fiel ao Senhor. Até que ele conquistou, pelo seu caráter, a simpatia, a confiança do carcereiro. Conquistou o respeito dos outros presos. Foi fiel a eles, ajudou a todos eles. E quando o copeiro começou a servir o rei, esqueceu de José de novo. José estava lá apodrecendo na cadeia. Aí jogou tudo para o alto, certo? Foi fiel a Deus. Lembra que eu falei para você que não é Deus que demora para atender as orações? Eu vejo Deus trabalhando no coração dos irmãos de José. Mas quanto mais Deus trabalhava, mais eles endureciam. Eu vejo Deus trabalhando no coração de Potifar. Deus trabalhava, ele endurecia. Eu vejo Deus trabalhando no coração do carcereiro. Eu vejo Deus trabalhando no coração do copeiro. Eu vejo Deus trabalhando no coração do faraó. Quantos sonhos o faraó teve? Eu não sei, a Bíblia não fala. Eu não posso dizer, eu não posso afirmar para você que ele teve outros sonhos. Mas quem sabe Deus tenha mandado outros. Quanto tempo levou até que faraó finalmente fosse sensível à atuação do Espírito de Deus no coração dele? Às vezes o plano de Deus para a minha vida e para a sua vida demora. Filho, mas se eu e você permanecermos fiéis ao Senhor, Ele vai atuar, Ele está atuando. Deus trabalha por você agora. Deus trabalhou por você hoje, Deus vai continuar trabalhando por você amanhã. Deus trabalha por você dia e noite, sem parar um segundo. José é prova disso. E porque José permaneceu fiel ao Senhor, teve um dia que ele dormiu naquele calabouço, dormiu na prisão, como prisioneiro, e ele acordou de manhã como sentenciado, e à noite ele foi dormir como príncipe, como governador. Fala para mim, tem alguém que você conhece que está na cadeia e que o rei, sem conhecer,
faz dele o vice-rei? O governador geral? Não existe esse cargo de vice-rei. Mas para você entender o que era o cargo dele. O rei não fazia nada. De fato, quem administrou e quem mandava no Egito era José. Você consegue entender agora o que eu estou dizendo para você? José venceu. Não porque ele enriqueceu. Não porque ele ganhou poder e autoridade. Não porque ele se vingou dos seus irmãos. Pelo contrário. Nunca passou pela mente de José vingança. Quanto mais ele sofria, mais ele amava. Você consegue explicar isso humanamente falando? Não. Só uma coisa que explica isso: o poder de Deus atuando no coração e na vida de José. José venceu porque ele foi o resgatador da sua família. José venceu porque ele foi a salvação para todo mundo daquela época. José venceu porque por ele o mundo inteiro conheceu quem é o Senhor, o Deus de Israel. Você está entendendo a obra que Deus quer realizar na sua vida? Você está entendendo o trabalho que Deus quer operar no seu coração? A gente foge da asepsia. A gente foge da limpeza. Mas tem um detalhe. Deus quer trabalhar em você. E isso tem que vir de dentro para fora. Sabe qual é a verdade? Deus não está preocupado com as coisas que você faz ou deixa de fazer. Deus não está preocupado com os meus erros ou com os seus erros. Aliás, eu dei o exemplo de Davi. E poucas pessoas da história fizeram tanta bobagem quanto Davi. Foi ou não foi? E ainda assim, Davi é o homem segundo o coração de Deus. Davi errou no começo, mas Deus trabalhou no coração dele. Abraão errou no começo, Deus trabalhou no coração dele. Há uma obra que Deus está realizando na minha vida. Há uma obra que Deus está realizando na sua vida. Essa é uma obra de transformação. Esse é um trabalho que vem de dentro para fora. Abra sua Bíblia, por favor, em Ezequiel. Ezequiel capítulo 36. Ezequiel 36, a partir do verso 24, Deus começa a falar do resgate do povo de Israel. Eu vou tirar vocês dentre as nações, eu vou juntá-los no meio de todas as terras, eu os trarei de volta à sua própria terra, verso 25, aspergirei água pura sobre vocês e ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Verso 26, eu darei a vocês um coração... Desculpa, eu não ouvi. Eu darei a vocês um coração? Eu porei em vocês um espírito? Eu vou tirar de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Eu colocarei em vocês o meu espírito e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente às minhas leis. Deus tem um presente para dar para você hoje. Isso chama asepsia. É estranho, é esquisito,
Mas se não tirar a sujeira que está lá dentro, a ferida nunca vai sarar. Mas eu tenho uma boa notícia para você. A asepsia de Deus é maravilhosa. A limpeza que Deus faz é espetacular. Eu só não entendo por que a gente foge tanto de Deus. Por que a gente espera tanto tempo? Ele disse que vai tirar o seu coração duro. Ele disse que vai tirar o seu coração velho. Ele disse que vai tirar o seu coração de pedra. E no lugar vai te dar um coração novo. Um coração de carne. Um coração sensível ao Espírito Santo. Isso é ser uma nova criatura. Você já usou peça recalchutada? Hã? Você já ouviu falar em peça recondicionada? O que é uma peça recondicionada? Pega a peça velha, desmonta ela, troca alguns componentes, limpa, pinta, monta de novo e você consegue usá-la por um tempo. Não tem nada de errado em peça recondicionada, eu já usei. Os aviões usam pneu recondicionado. Agora tem até um nome bonito para pneu recondicionado, né? Remold. A gente usa e não tem nenhum problema. Mas todo mundo sabe que uma peça nova é sempre melhor que a peça recondicionada. Concorda comigo? Deus não está dizendo que vai recondicionar o seu coração. Deus não está dizendo assim, filho, seu coração não está bom, mas eu tenho um pneu, um coração remold aqui, ó. E vai dar para você rodar mais um pouquinho com ele. O que Deus quer dar para você? Um coração novo. Deus quer fazer de você uma nova criatura. Deus quer mudar a sua vida, Deus quer mudar a sua vontade, Deus quer mudar os seus hábitos, Deus quer mudar os seus gostos. Ele disse, eu vou tirar o pecado de você. Eu vou trazer você para junto de mim. É Deus quem faz. É Deus quem cura, é Deus que transforma. Mas não é assim, ó, de uma hora para outra. Essa transformação é lenta, essa transformação é gradual, é pouco a pouco, é tijolo por tijolo. Mas todos os dias, Deus trabalha numa obra de transformação na minha vida e na sua vida. Sabe como é que nós crescemos? Estando dia a dia nas mãos do Senhor. Entendendo o amor dEle. E morrendo todos os dias para o pecado. E nascendo todos os dias uma nova criatura em Cristo Jesus. Tudo que você precisa hoje é conhecer o amor de Deus. Tudo que você precisa hoje é entregar a sua vida e permitir que Deus cure você. Lembra que eu estava com a perna sangrando, sentado num botijão de gás? Aquele dia eu descobri uma outra coisa na minha vida. As mães ouvem o silêncio dos filhos. Mãe é incomparável. A minha mãe estava lá cozinhando, os meus irmãos brincando. Ela ouviu o barulho dos meus irmãos e percebeu que faltava um barulho. A minha mãe ouviu o meu silêncio. Ela ficou apavorada. Ela desligou o fogo, largou as panelas em cima do fogão e saiu pela casa me procurando. Procurou por todos os lados, até me encontrar naquele cantinho escondido. Chorando, uma poça de sangue no chão, um rombo na perna.
Minha mãe é pequenininha. Eu e meu irmão já brincamos de jogar nossa mãe um para o outro. Não façam isso com a mãe de vocês. Eu fiz no tempo da ingenuidade. Eu sempre fui grande. Mas a minha mãe pequenininha tirou forças eu não sei de onde. Ela não brigou, ela não questionou, ela não fez nada. Apenas me pegou no colo e me carregou para o hospital. Os médicos limparam a ferida, fizeram a sutura, não para fechar a ferida, mas só para não ter perigo dela rasgar mais. Era muito grande, era uma distância assim entre um lado e o outro. Eu vi a linha dos pontos, no alto e no vazio. Levou mais de 3 meses para fechar aquela ferida. A carne teve que vir nascendo lá de baixo, de dentro para fora. A minha mãe cuidou de mim. A minha mãe limpava a minha ferida. A minha mãe trocava os meus curativos. A minha mãe me dava amor. Eu entendi a bobagem que eu tinha feito. Eu ficava sentado perto da janela, vendo as crianças brincando lá fora. E eu com aquele buraco na perna. Eu carrego essa cicatriz até hoje comigo. Eu cresci e ela ainda é grande. Essa cicatriz me lembra de um erro muito grande que eu cometi na vida. Mas essa cicatriz também me lembra de um amor muito grande derramado para cima de mim. Talvez você tenha alguma cicatriz na sua alma. Essa cicatriz fala de um Deus extremamente apaixonado por você, que veio aqui para limpar o seu coração, que veio aqui para limpar a sua alma, que veio aqui para jogar os seus pecados no fundo do mar, para que eles nunca mais sejam encontrados. Veio aqui para tirar as coisas estragadas, jogar fora o seu coração velho e dar a você um novo coração. Fazer de você uma nova criatura. Deixa eu te perguntar, você aceita esse presente do Senhor? Você quer ser uma pessoa nova nas mãos do Senhor? Você quer começar a escrever uma nova história na sua vida? Diga isso para Ele agora. Entregue sua vida nas mãos do Senhor hoje. Faça de Jesus o centro da sua vida, o primeiro no seu coração, o único. Fale com Jesus agora. Querido Deus, muito obrigado pelo teu amor por nós, Senhor. Obrigado pela salvação que o Senhor proveu para cada um de nós na cruz do Calvário. Nós não merecemos. Pelo contrário, passamos a vida fugindo do Senhor. Aceitamos mudar algumas coisas na vida, mas guardamos algumas coisas erradas.
guardamos alguns pecadinhos, guardamos alguns pedacinhos do velho homem lá no fundo do coração, fechamos dentro do cofre. O problema é que essas feridinhas começaram a infeccionar. E hoje a nossa alma está sangrando. Mas o Senhor prometeu cuidar de nós. O Senhor prometeu curar as nossas feridas. O Senhor prometeu curar as doenças da nossa alma, Senhor. Meu Deus, por favor, limpa o nosso coração. Limpa o nosso interior. Joga fora o velho homem. Joga fora esse coração duro de pedra. Faça de nós uma nova criatura em Ti, Senhor. Nos dê um coração completamente novo. Um coração de carne. Um coração sensível à Tua vontade. Um coração sensível à Tua palavra. Hoje, Senhor, nós nos entregamos nas Tuas mãos. Nós assumimos a Ti como o primeiro e o único em nossa vida, Senhor. Hoje chegou salvação aqui na Tua casa. Muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor é. Muito obrigado pelo que o Senhor faz por cada um de nós, Senhor. Cuida de nós. Proteja-nos. Nos permita termos uma noite tranquila. Um descanso reparador. Porque hoje nós deitamos nos Teus braços de amor, Senhor. Amanhã é o dia da preparação. Tem muito trabalho. Estaremos nos preparando para o sábado. Nos acompanhe, mas amanhã à noite, por favor, Senhor, nos dê a bênção de estarmos aqui mais uma vez na Tua presença. Eu estendo a minha mão como símbolo da Tua mão, Senhor. E peço que o Senhor derrame a Tua bênção sobre cada um dos Teus filhos. Em nome de Jesus.